convidar os irmãos que abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Para quem não estava aqui no culto passado, nós iniciamos uma série no mês de maio falando sobre família, sobre o que a Bíblia diz sobre relacionamentos, família. Em nome de Jesus, nós estamos dando continuidade para você que não veio. Queria só dar uma recapitulada para que você possa entender o que nós estamos falando, do que nós estamos tratando neste lugar. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 23, e diz assim: o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Versículo 24: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aleluia. Gênesis 2, do 23 ao 24. Naquele momento, antes de eu falarmos o texto que eu pedi para vocês abrirem, Mateus, antes de nós recitarmos ele, naquele momento eu disse a vocês, para quem estava aqui, que relacionamento partiu-se, deu início na criação do homem. Amém? O Senhor tinha feito toda a criação da terra, e no final, terminando sua criação, Deus formou o homem do pó da terra. Depois de Deus ter o formado, Deus viu que o homem estava sozinho. A sua criação tinha seus pais, mas o homem, porém, estava só, e Deus pediu para que o homem encontrasse dentro da criação uma semelhante, uma mulher, e o homem não encontrou. Então a Bíblia diz que o Senhor se fez deitar em grande sono o homem. E ali o homem deitou no grande sono. O Senhor tirou das suas costelas, o texto que nós lemos, e da costela do homem, Deus, Ele formou a mulher. Amém? Daí começa o relacionamento de homem e mulher, a base da igreja, a família de Cristo. Daí eu falei um pouco sobre relacionamento, sobre família, sobre os deveres dos homens, das mulheres. Como é o mês de maio, no mês das mães, dia das mães, nós estamos tocando nesse tema pelo segundo ano consecutivo, porque nós entendemos que a família é a base da igreja. Se nós não tivermos uma família consolidada, se nós não tivermos uma família estruturada na palavra do Senhor Jesus Cristo, não tem como nós caminharmos com Deus. Se nós não tivermos essa base na nossa casa, em vão o que nós estamos fazendo. Então o princípio de tudo é a família. Deus, depois família. Agora vamos ler, dando continuação ao tema, Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26 diz assim: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que estais nos céus, está no céu, a sustenta.
Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso Jesus falando. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como aqueles, como qualquer deles. Amém? Tome seu assento em nome de Jesus. Se você puder deixar sua Bíblia depois aberta, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós depois iremos para lá. Eu queria dizer para vocês essa noite que, continuação daquilo que nós estávamos tratando, quando nós nos casamos, quando nós formamos a nossa família, quando nós, eu e você, decidimos a construir a nossa família, ao qual outrora o Senhor colocou no meio do teu coração, porque Paulo diz que era bom que o homem não se casasse. Paulo diz isso. Paulo disse que era bom que o homem ficasse só, assim como ele. Apesar de Paulo participar, apesar de Paulo fazer parte do Sinédrio, e a história diz que só quem poderia participar do Sinédrio, quem era casado, a Bíblia não deixa exatamente explícito. Se nesse momento, quando Paulo disse isso a Pedro dizendo isso, desculpa, Paulo ele estava separado, se essa mulher tinha falecido, a Bíblia não deixa claro isso. Então em 1 Pedro 3,7 diz assim: encontremos um conselho pontual que diz exatamente da mesma maneira: vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como a parte mais frágil e herdeira da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Além de Paulo dizer para nós, para mim, para você, que não era necessário, era bom que o homem não se casasse, mas viesse a ficar solteiro, Paulo também diz na sua carta a Coríntios, ele diz que o homem daquela época, a prostituição que existia em Corinto, por aquilo que a sexualidade daquela época acontecia naquele lugar, Paulo diz então que se case o homem, para que ele não viesse a defraudar a palavra de Deus, para que ele não viesse a defraudar aquilo que ele tinha sido ensinado sobre a convivência com a sua família, com a sua mulher, com a sua esposa. E Paulo então ele nos aconselha, eu e você, a nós vivermos com a nossa companheira, com aquela que ao qual o Senhor colocou na minha, na sua vida, com a qual aquela o Senhor nos disse que seria a nossa esposa, nosso cônjuge. E nós sabemos que quando nós decidimos nos relacionar, nos casarmos, houve uma mútua escolha de ambos, tanto da mulher quanto do homem, para que isso viesse a ser concretizado. Por mais que anteriormente, aos dias de hoje, por mais que anteriormente, nos tempos mais antigos, onde se era dentro das famílias tradicionais, feitos casamentos arranjados, onde o pai decidia
com que a filha iria se casar, mas na nossa época, ao qual nós estamos vivendo hoje, não foi assim. Por isso que existe um relacionamento, a parte do namoro, a parte do relacionamento entre o homem e a mulher, que eles venham a se conhecer, a viverem junto, cotidianamente, para que um possa conhecer o outro, a sua maneira de falar, a sua maneira de se portar nos lugares, na família, nas festas. Por isso que existe um tempo de namoro, um tempo de noivado, para que cheguem à conclusão que é momento de se casar. Então foi algo que foi decidido entre ambos, o relacionamento de um casamento. Só que nós sabemos, eu e você, que a partir do momento que nós viemos a casar, a partilhar do mesmo teto, nós sabemos que a vida conjugal, a vida de casado, ela não é um mar de rosas. Por mais que você que esteja aí embaixo tenha mais idade do que eu, talvez tenha muito mais experiência e bagagem do que eu estou falando aqui, você vai concordar comigo que a partir do momento quando nós casamos, a vida não passa a ser mais como era, como nós namoramos ou quando nós noivamos. Eu vou fazer 25 anos de casado. Eu sei daquilo que eu estou falando e sei daquilo que eu vivi, que eu estou vivendo. Só que quando nós resolvemos entregar a nossa vida para Deus, escolher Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós decidimos, não foi o Senhor que decidiu por mim e por você, foi um ato de decisão meu e seu, quando nós decidimos o seguir. Glória a Deus. Foi eu e você que decidimos entregar a nossa vida para o Senhor, nos batizando e escolhendo Ele como único Senhor. A partir daquele momento nós deixamos de pactuar com aquilo que até outrora nós estamos vivendo no mundo, e tudo aquilo que nós tínhamos aprendido com os nossos pais, com os nossos antepassados, com as pessoas que nos cercavam até aquele momento. A partir do momento que você decidimos servir o Senhor, nós devemos viver para segundo a sua vontade, segundo os seus preceitos, segundo a sua palavra que iria reger a minha e a sua vida. E agora eu e você não vivemos agora como outrora, como o mundo vive aí fora. A partir do momento que nós decidimos servir a Jesus Cristo, agora nós não carregamos somente o nosso nome, somente a nossa honra, nós carregamos a vida daquele, o nome daquele que nos prometeu a vida eterna. É esse nome chamado Jesus Cristo, é esse nome que nós carregamos, é esse nome que nós damos testemunho da nossa vida. Glória a Deus. Através do quê? Através da nossa vida secular, a vida que nós estamos vivendo no meio da sociedade. Por mais que o mundo está andando numa direção, eu e você estamos na contramão desse mundo. Por isso que é tão difícil para mim e para você seguir os preceitos, porque o mundo ele está numa direção. E a direção qual que é dos relacionamentos de hoje? A direção do casamento hoje, ela não tem mais importância no meio da família, da sociedade. O direcionamento hoje da sociedade é: o homem e a mulher podem casar, separar, e casar de novo, e separar de novo, e casar de novo, e assim vai. Só que o mundo ele não tem os preceitos que eu e você temos, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser monogâmicos, devemos ser uma só mulher, príncipe e irrepreensível, homem de uma só mulher. Só que o mundo ensina para mim e para você que nós devemos ter várias mulheres, vários relacionamentos, porque o mundo não tem mais temor do Senhor. Por isso que há tanto conflito dentro dos casamentos, dentro das casas. Porque as pessoas que estão cercadas aí fora é normal, mas para mim e para você que servimos a Jesus Cristo, isso não é normal. E eu e você conhecemos pessoas que não professam a mesma fé.
bem, não porque nós somos melhores, não, é porque a palavra nos mudou e nos transformou. E por causa disso o ambiente não consegue nos suportar. Porque a Bíblia diz que eu e você somos luz para o mundo. Glória a Deus, aleluia. E no momento onde chega a luz, as trevas, elas têm que sair. Por isso que há uma perseguição, por isso que há um confronto. Por isso que há dificuldade no relacionamento, porque o relacionamento nada mais é do que um ceder ao outro. E nós, eu e você, sabemos quanto é difícil ceder. Nós sabemos, eu e você, quanto é difícil pedir desculpa, pedir perdão, retroceder, voltar atrás. E isso não acontece de um dia para o outro, isso acontece no meio de um processo, de um relacionamento. Da mesma forma, quando eu e você encontramos Jesus, Ele nos encontrou, eu e você, com as nossas vestes sujas. Glória a Deus. Nós, quando chegamos diante dele, estamos com as nossas vestes sujas. E muitas das vezes eu e você, muitas das vezes não conseguíamos escutar a sua voz. Muitas das vezes nós não conseguimos obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz, porque nós ainda estávamos no relacionamento de início. Nós ainda estávamos nos conhecendo, você e o Pai. E o Pai, como Ele é misericordioso, Ele nos perdoa. Ele entende que nós, muitas das vezes, erramos, nós pecamos. Só que o Pai é compassivo, o Pai é perdoador, Ele é paciente comigo e com você. Ele permite que nós venhamos errar e Deus nos abraça, Deus nos perdoa. Deus não é conivente com o seu pecado, mas Ele nos perdoa porque Ele é Pai. E todo pai quer dar coisas boas a seu filho. Todo pai não quer castigar o seu filho, ele quer ensinar. Porque uma vez nós ensinados, a tendência é nós não praticarmos mais o erro. E o pai, por ser paciente, o pai vai sempre nos orientando. O pai vai sempre nos mostrando aonde nós estamos errando, aonde nós estamos pecando. E com isso chama-se relacionamento, a proximidade dele. E toda vez que eu e você nos aproximamos, nos relacionamos a Ele, nós vamos ficando mais íntimo dele. E quando nós vamos ficando mais íntimo dele, nós vamos melhorando. Nós vamos aprendendo a perdoar, nós vamos aprendendo a recuar, a voltar atrás de algumas decisões. É por causa de nós? Não, nós somos pecadores. A Bíblia diz, Paulo diz que há um conflito entre a carne e o espírito. O espírito, a carne é tendenciosa ao pecado. Mas quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o amor de Deus, mais o seu espírito se aproxima de mim, menos pecado eu pratico. Porque mais cheio estou da sua presença. Isso é relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com a minha esposa, quanto mais eu relaciono com ela, mais ela confia em mim, mais ela confia no meu caráter. Porque mais ela sabe quem eu sou. Isso chama-se relacionamento íntimo. Por isso que a Bíblia diz que quando nós nos relacionamos a Ele, Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus sabe que Deus está dizendo para mim, para você, fala, filho, não adianta você me enganar, porque eu sei a hora que você deita, a hora que você levanta. Você consegue entender e compreender o que é relacionamento? Você tem diante de você um Deus que conhece o seu deitar e o seu levantar. Ele sabe a maneira que você deitou e sabe a maneira como você levantou, como você abriu os seus olhos. A Bíblia diz que Ele sonda o nosso pensamento. Somente Deus, meu irmão, sonda o meu pensamento e o seu. O inimigo não tem poder para isso. Aleluia. Somente Ele sonda no momento que nós acordamos a nossa ira, a nossa fúria, o que nós estamos pensando, o que nós estamos tramando. O inimigo não consegue entrar na mente, mas Deus sabe.
Por isso que ele diz: eu sou o seu pensamento. Eu te conheço. Eu te formei. Eu te conheço desde o ventre da minha mãe. Da tua mãe eu te conheço. E quando nós nos casamos, nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos com o que há de vestir. Nós nos preocupamos como que será o dia de amanhã. Porque agora que nós saímos da casa dos nossos pais, quem não teve o privilégio de ter uma casa própria antes de casar, o normal, o natural é que após casados vão morar numa casa alugada. Esse é o mais natural. Vão para uma casa de aluguel. E a partir de então os dois agora têm compromisso. Compromisso com terceiros. Compromisso de no final do mês saldar a sua dívida do aluguel. Não somente isso, tem a despesa do mês, água, luz, telefone, internet. E a partir daí um está dizendo para o outro: olha, eu dependo de você, você depende de mim. Porque até então, cada um na sua casa estão debaixo da autoridade do Pai. Até então não tem preocupação com o que vai pagar no final do mês. Estão sob a tutela do Pai, sob a proteção. Mas a partir que decidem-se unir-se à mulher, é obrigado que o homem saia do meio da sua parentela, da sua casa. E a partir daí os dois começam a conviver reciprocamente. Eles têm esse princípio, essa obrigação do matrimônio. Só que nós sabemos que, e a sociedade ensina, que nós sabemos que a base do casamento, nós aprendemos que é Jesus Cristo, Ele tem que ser a base. E se você não estiver apegado a isso que nós lemos hoje, o seu casamento ele está por um fio. Porque ele diz assim: por isso, olha o que a Bíblia diz para que você possa entender. Por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais que a roupa. Ou seja, sabe o que Deus está falando para você? Eu sei o que você precisa. Só que o homem e a mulher, eles se preocupam com essas coisas. Não estou entendendo, pastor. Você vai entender hoje. Quando eles contraem o matrimônio, eles vão para uma casa. A primeira coisa é quando no final do mês a conta não fecha. E aí? Quando a conta não fecha, as preocupações vêm. E quando um dos cônjuges perde o trabalho, que o orçamento da família é X, e como um depende do outro para pagar X, não tem mais X, agora tem Y. Como é que faz para acertar X? Para aqueles que não conhecem Jesus, para aquele que não tem a sua vida estruturada em Cristo, ele vai olhar para a situação, não vai olhar para o Deus que ele serve. Ele vai olhar para a situação: olha, eu não tenho os proveitos, eu não tenho recursos para saldar a minha vida no final do mês. O marido, por si, se ele não tiver condições de quitar o montante total, o que vai acontecer? Cobrança. Ele vai cobrar o seu cônjuge, a sua mulher, a sua esposa, para que o venha o ajudar. Isso pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses,
Se nada acontecer nesse intervalo, no quarto mês, eles já estão discutindo quem vai se separar primeiro um do outro. Porque eles não estão baseados no Deus que diz para eles: não se preocupeis com o que há de vestir, não se preocupeis com o que há de comer. Eles agora estão preocupados com a situação ao qual eles estão vivendo. A partir daquele momento eles não conseguem enxergar mais Deus na vida dele. Porque o que as pessoas nos ensinam para nós é: se nós estamos bem financeiramente, é porque Deus está conosco. E eu quero dizer para você essa noite: nem tanto. O que as pessoas olham para mim e para você é: se eles estão bem espiritualmente, financeiramente, é porque Deus está abençoando. E muitas das vezes não é, meu irmão. Muitas das vezes acontecem situações na minha e na sua vida para Deus ver onde é que está o meu e o teu coração. Para Deus querer saber onde está realmente guardada a tua fé, a tua esperança, aonde ela está guardada. Aonde está a tua confiança? Muitas das vezes Deus quer ver isso de mim e de você com a situação aberta. Muitas das vezes Deus quer saber onde nós estamos confiando, sem carro, sem cavaleiro, sem homem. A Bíblia diz assim: onde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Se o meu tesouro, o meu coração são coisas, são algo materiais, logo quando eu começar a perder essas coisas, ali vai acontecer uma frustração, vai acontecer desânimo, ali vai acontecer vontade de querer desistir, de parar, porque nós estamos estruturados em cima de coisas. E a Bíblia diz que nós, quando confiamos em coisas, a Bíblia diz que a traça e o ferrugem a consome. Ou seja, a Bíblia está dizendo para mim e para você: olha, não coloque a sua esperança, as suas forças em coisas. Aleluia. E ele diz para mim e para você: olha, os pássaros, eles não têm onde guardar, eles não têm o que se vestir, mas mesmo assim eu cuido deles todos os dias. Aí está dizendo para mim e para você: quanto mais vós. Você tem noção, irmão, quando Deus fez os céus e a terra, fez tudo que a gente tem hoje, Ele fez tudo, depois que Ele fez tudo, você tem noção que Ele fez você para dizer assim: olha o que eu fiz para você. Você tem noção disso? Já parou para pensar nisso? Já parou para meditar nas Escrituras, saber que Deus fez algo para você? Cuidar. Glória a Deus, aleluia. É o que está em Gênesis. Deus fez os céus e a terra para quê? Colocou o homem lá e disse assim: domina sobre a terra. Isso aqui é teu. Uma coisa só eu te peço: cuida. Aleluia. Da mesma forma, Deus disse para mim e para você: cuida da tua companheira, aquela qual eu formei. Aleluia. Tirei da tua costela. Glória a Deus. Para andar do lado contigo, para ser sua companheira, para te ajudar. A mulher deve ajudar o marido com palavras de ânimo, de incentivo. E o marido, da mesma forma, cuidar da mulher com amor. Assim como Cristo amou a igreja. Da mesma forma, o homem deve amar a sua mulher e cuidar dela. Só que os relacionamentos com os quais eu estava tratando, por não ter essa base, eles são sustentados sobre coisas. E tudo que é sustentado sobre coisas não permanece. A Bíblia diz: vem o vento, vem o mar, bate sobre a casa que foi erguida sobre a areia. O vento balança, o vento bate, as águas batem. Ela suporta o quanto? Suporta uma batida, 1, 2, 3, 4. Na quarta ou quinta água vem, bate, derruba aquela casa. Derrubou, sabe por quê? Porque não tinha sustentação. Sabe qual era a sustentação naquela casa?
a força, o eu sustento, eu seguro. Meu Deus. E a Bíblia diz assim: quando o homem ele é altivo, quando o homem ele é soberbo, quando o homem ele acha que ele é, Deus se afasta dele. Deus diz assim: se você é, então é você. Agora quando você diz assim para o Senhor, nada eu consigo sentir, aí Deus se aproxima. Aleluia. Por isso João Batista disse que eu diminua e que o Senhor cresça. Glória a Deus. Meu Deus. João Batista diz assim: João Batista foi escolhido por Deus, irmãos, para abrir o caminho para quem? Para Jesus. Quando Deus foi mandar o seu filho, ele mandou João Batista antes. A diferença é de 6 vezes, eles são primos. Mas Deus falou: João Batista vai abrir o caminho. Jesus, quando ele veio, podia ser soberbo. Vem do meu pai me enviou. Sou filho do Deus Altíssimo. Sabe o que Jesus fez? Chegou diante de João Batista que batizava. A Bíblia diz que João Batista, quando olha para Jesus, falou: ei, quem sou eu ser digno? Era para eu ser batizado por ti, tu vem até a mim. Meu Deus. Era para mim, eu batizar o Senhor. Jesus, com a sua humildade, irmão, sendo quem ele era, disse assim: João Batista, isso deverá ser cumprido, porque está escrito nas Escrituras. Mesmo eu sendo filho de Deus, eu tenho que cumprir o que está escrito. Verdade. Você consegue entender, irmão, que Jesus disse assim: mesmo eu sendo filho de Deus, Isaías profetizou isso há 400 anos, eu preciso cumprir. E eu e você não queremos cumprir o que está escrito aqui. Meu Deus. Nós queremos cumprir o que a nossa força faz. Nós queremos cumprir o que o dinheiro que nós temos compra. Eu quero dizer para você: o poder que nós temos, o dinheiro que nós temos, a posição que nós temos não compra nada, não sustenta nada se Deus não estiver comigo e com você. O que eu quero dizer para você essa noite: precisa existir obediência minha e tua perante as Escrituras. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que eu quero dizer para você essa noite: se não houver obediência às Escrituras, em vão nós estamos neste lugar, em vão nós estamos caminhando para Jerusalém, em vão nós estamos seguindo para aquele que nos prometeu a vida eterna. Nós estamos passando tempo dentro de igreja, nós estamos passando tempo em comunhão. Se eu não quero respeitar o que está escrito aqui, se eu não quero obedecer o que está escrito aqui, irmão, nós estamos somente que nem os fariseus, adorando o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe dele. E o que Deus quer de mim e de você não é lábios adoradores, é um coração voltado a Ele. É isso que Deus quer de mim e de você. A prosperidade, irmão, é uma consequência do meu trabalho e do seu. A prosperidade é uma consequência do que nós estamos procurando como pessoas. Olha, eu quero dizer para você: não se preocupe com essas coisas, porque Deus conhece e sabe o que nós precisamos. O importante para mim e para você não é nós sermos abastados, não. O importante para mim e para você é nós termos relacionamento com Ele, saber o Deus que nós servimos. Como foi dito aqui no louvor, irmão, as mãos do Senhor estão estendidas. Aleluia, Jesus. Para nos abençoar. Obrigado, Deus. Você consegue entender isso? Aleluia, Deus. Obrigado. Deus nunca encolheu as suas mãos. Ele diz assim: a minha mão está estendida para te abençoar. Eu sou o dono do ouro e da prata. Aleluia. Sou dono de tudo. Não se esqueça que tudo que foi formado eu que fiz. E não se esqueça que eu formei tudo para que você viesse a dominar. Ei, irmão, irmã, você não é escravo, você é herdeiro dos céus. Só que Deus requer uma coisa de mim e de você: obediência. Vou fazer um paralelo para que você possa entender. Você quer presentear muito o seu filho. Se ele é desobediente, se ele é rebelde, você vai dar o presente, sim ou não?
Não. Glória a Deus. Agora imagina Deus. Estou com as minhas mãos estendidas, quero abençoar. Nossa, Deus. Mas o meu filho não me obedece. Jesus. Meu filho não me obedece. Eu falei, filho, não vai por esse caminho. Ele falou, eu vou. Filho, não pratica isso. Ele pratica. Aí ele pratica, erra, e as consequências. Mas, Senhor, você não está me vendo? Senhor, como você permitiu isso acontecer? Aí ele fala assim para mim, para você essa noite. Quando você estava praticando as suas coisas erradas, as suas coisas ilícitas, você colocou erro para mim, você me perguntou se era certo ou errado. Você se perguntou, você me consultou para saber se eu aprovava isso. Você me consultou em algum momento se era necessário realmente você fazer isso? Não. Você tomou as suas decisões por si só. Você tomou as suas próprias decisões. Eu quero dizer para você essa noite, irmão, Deus não está preocupado com as decisões que você tomou. O que Deus está dizendo para você essa noite, Ele continua sendo o teu Deus. Mas o que Deus também disse para você essa noite, que as consequências do pecado Deus não pode tirar de você. As consequências dos nossos erros, elas não podem ser abonadas por Deus. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Vai contra os princípios de Deus. O que eu digo muito às pessoas, com quem eu converso, falei assim, irmão, irmã, o problema não é você pecar. Pecar é fácil. Cometer algo ilícito é fácil. Isso não é difícil. Você vê que quando nós estamos errando, quando nós estamos no pecado, quando nós estamos praticando coisas ilícitas, tem algumas situações que até prazerosas para nós, sim ou não? Prazerosas. É bom. Nós sentimos prazer naquilo que é errado, naquilo que é ilícito. Mas perceba-se que não passa um pequeno tempo, não é muito tempo não, vem as consequências dos erros e do pecado, e as consequências ela cobra de mim e de você, e é aí que eu digo para ele, é aí que eu digo para ela, como você vai lidar com as consequências. Como é que está a tua estrutura para lidar com as consequências? A Bíblia diz que Davi, ele desejou a mulher do seu capitão do exército. Poderia ter todas as mulheres que ele queria, mas ele quis Betseba. Ele admirou ela. A tentação foi tanto em cima daquela mulher que ele desejou no seu coração matar o seu fiel capitão, chefe de tropa. Colocou ele na frente de batalha, mandou recado, coloca na frente para que ele possa morrer. Para quê? Para cometer o pecado, o ato do ilícito de ficar com a mulher que não era sua. E olha como Deus é. A Bíblia diz que Deus envia o profeta Natan, vai até diante de Davi. Olha como Deus é, irmãos. E Natan, então, o profeta começa a contar a história para ele. Olha, existia um homem assim, que ele tinha somente uma ovelhinha. Existia um rei que tinha diversas ovelhas, mas aquele rei preferia a ovelha da mente daquele homem, aquele coitado homem. Então, aí Davi pergunta para ele, e aí, mas o que aconteceu? E aí o profeta começa a falar para ele, então o rei veio, a única ovelhinha que aquele homem tem, tinha o rei tomou para si, deixando aquele homem sem ovelhinha nenhuma. Antes dele terminar a história, a Bíblia diz que Davi diz assim, a sentença desse homem é a morte. Aí o profeta, com a autoridade de Deus, falou assim, ei Davi, esse homem é você, esse pecador aí é você que eu estou falando. A Bíblia diz, irmãos, naquela mesma hora, Davi caiu com o seu rosto em pó, em terra, e começou a lidar com as consequências do seu pecado. A primeira consequência do seu pecado foi: o filho
ao qual ele tinha feito em Betseba, ele morre. A Bíblia diz que o filho ele morre. Ele fica planteando, quando o filho está doente, ele está orando, ele não está comendo vários dias, orando a Deus, para que Deus não mate seu filho. Ele começa a orar, reclamar, reclamar, reclamar. Sabe o que aconteceu? Os ouvidos de Deus estavam assim, tapados. Até que chegou um tempo que o filho de Davi morre. E aí Davi se arrepende. E aí Davi escreve os salmos. Ele diz assim: Senhor, uma coisa eu te peço, não retira de mim o teu espírito. Aleluia. Uma coisa eu te peço, não retira de mim o teu espírito. Se arrepende do pecado. Ele praticou as consequências dos seus erros, do seu pecado. Mas você percebe que depois de ele praticar o ato ilícito, que foi até bom, até certo momento, você percebe que quando a consequência dos seus erros, do seu pecado vem, ele vai buscar, sabe quem? Deus. Aleluia. Repara se isso não é comigo e com você a mesma coisa. Nós praticamos, ele podia ter perguntado para Deus: Senhor, isso é isso, eu não vou praticar. Mas naquele momento ele não viu Deus, não quis saber de Deus, não quis saber o que Deus pensava daquilo. Ele quis somente praticar o ato. Ele só quis viver aquele momento. Só que depois da consequência, irmãos, muitas das vezes somos assim e você. Nós vamos pagar pelos nossos atos, vamos buscar a Deus ao qual e questionar a Deus porque de certas coisas acontecem na minha e na sua vida. Porque eu quero dizer para você essa noite que eu e você estamos sempre no lugar certo quando nós vamos buscar o Senhor, porque nós, graças a Deus, reconhecemos que somente Ele pode mudar a situação. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer para você também essa noite é: Deus não tem ocupado por inocente, que você vai pagar as consequências dos seus erros. Essa é a consequência do pecado daquele que não ouve a voz de Deus dentro do seu relacionamento. Quando nós não ouvimos a voz de Deus dentro do nosso relacionamento, irmãos, nós iremos pagar as consequências disso. E as consequências muitas das vezes podem acontecer de diversas formas. Na perda de um trabalho, talvez uma enfermidade que venha a ocorrer, talvez uma separação, talvez num filho que ficou abandonado, talvez num filho que vai ficar ausente de um pai, talvez um filho que não vai passar um ano com o pai, um Natal com o pai, umas férias com o pai. Por quê? Pelas consequências de um ato não pensado diante de Deus. E muitas das vezes nós questionamos, entramos na presença de Deus, falando: por que isso? E aí é uma coisa que eu aprendo com Davi: não é por que isso, Senhor, é: Senhor, me perdoa de todos os pecados que eu cometi e me ensina agora a andar conforme a tua direção. Essa é a oração de quando nós erramos e entramos diante dele. Não é porque aconteceu, mas: Senhor, não permita que isso aconteça mais. Muda o meu interior e transforma a minha vida para que os erros do passado não me acompanhem no meu futuro. Como eu disse para você, o problema não é você errar, é a maneira como você vai lidar com isso daqui para frente. Como vai ser a sua atitude agora para frente. Porque agora, irmão, você tem um para-brisa grande, só que tem um retrovisor onde mostra o teu passado. Que toda vez que você estiver olhando para frente, em algum momento você vai olhar no retrovisor e ver o que ficou lá atrás. Mas eu quero dizer para vocês, segundo o que está no retrovisor, o que está lá atrás, é para dizer para assim: olha, não faça como você fez lá atrás, faça o que está adiante. Não erre como você errou lá atrás. Faça tudo que é novo agora lá na frente. O passado, o retrovisor vai te mostrar: olha como foi. Mas o para-brisa vai te mostrar a oportunidade lá na frente de mudar.
para ter uma vida tranquila. Aleluia. Cuidar dos seus próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos. Como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Aleluia. E não dependam de ninguém. Sabe o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Tessalonicenses? Trabalhe com as suas próprias mãos. Aleluia. Ou seja, não dependa dos outros. Glória a Deus. Trabalhe, esforça-te para ter uma vida tranquila. Ah, pastor, mas eu sirvo a Deus. Quero o melhor emprego, o melhor salário, o melhor carro, a melhor casa. Eu quero tudo melhor porque agora eu sirvo a Deus. Deus falou, quer filho, eu estou aqui para te dar, mas esforça-te. Aleluia. Esforça-te Glória a Deus. para que tenha uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Não dependa dos outros. Aleluia. Se você pode fazer, faça. Glória a Deus. Aleluia. Esforça-te e trabalha. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que Deus honra quem se esforça. A Bíblia diz que Deus honra quem anda segundo a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Deus honra, querido. Deus, Ele está pronto a nos abençoar no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Deus quer nos prosperar onde nós estamos. Aleluia. Deus quer aumentar nosso salário. Deus não quer que nós venhamos viver como pedintes, como mendigos. Não. Nós somos herdeiros. Aleluia. Nós temos um Pai que é dono de todas as coisas. Mas Deus está dizendo para você, mesmo sendo seu Pai, sendo dono de tudo, eu preciso que você se esforce. Aleluia. Esforce-te. E muitas das vezes eu quero dizer para você, nós nos esforçamos muito para ter coisas materiais. Queremos ter um bom carro, queremos ter uma ótima casa, queremos ter um ótimo celular. E muitas das vezes, sabe para que é? Para ostentar para o meu irmão, para ostentar para a minha irmã. E muitas das vezes, quando o pastor clama, quando as pessoas te chamam, vamos orar, você fala, estou cansado, não deu tempo, eu trabalhei a semana inteira, estou me esforçando, pastor, para ter tudo isso. Aí eu falo assim, você está esforçando por tudo isso, mas a Bíblia diz que tudo isso atrás do ferrugem do sol. Será que nesse teu esforço não é para você se esforçar um pouquinho para Deus? Mas você fala, eu estou cansado, vou ficar em casa. Eu só quero servir ao Senhor só os domingos. Só os domingos tá bom, pastor. Eu vim aqui domingo, fico 2 horas, e a semana inteira eu quero que Deus resolva a minha vida completa. E eu só vou entregar só o domingo para Deus, 2 horinhas. E aí quando o pastor demora, está demorando demais, o pastor está falando muito. Ou seja, queremos entregar pouco e querer muito de Deus. Aí nós fazemos o inverso. Entregamos muito no trabalho para conseguir um pouquinho. Para ostentar ainda o próximo. É assim que somos, irmãos. Ser humano. A gente é isso. A gente só começa a fugir um pouquinho de Deus quando Deus começa a nos quebrar. Aleluia. Quando Deus começa a nos levar ao pó. Por isso que muitas das vezes nós devemos passar por prova sempre. Pastor, misericórdia, irmão. Mas é por causa das provas que muitas das vezes nós estamos nos pés dele. Quando há muito conforto para mim e para você, nós queremos ficar em casa de boa. A gente inventa desculpa para tudo, mas queremos cura de Deus, queremos prosperidade de Deus, queremos tudo de Deus, mas não queremos dar nada para Deus. Nada. Zero. Eu sei que nós vemos aqui em oração, tem estudo de terça-feira. Tem oração aqui. Glória a Deus. Eu estou cansado. Meu irmão, também estou cansado. Eu sei que você está cansado. Não estou generalizando, tá, irmão? Aleluia. Não estou generalizando, não é isso. Aleluia. Eu quero dizer para você essa noite que muitas das vezes nós entregamos muito para que algo que atrás do que hoje consome, entregamos muito pouco a Deus. É isso que eu estou querendo dizer para você. A Bíblia diz que ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Eu vou, sabe o que o pastor falou? Não precisa disso aqui porque eu falei. É a sua entrega. Aleluia. Sabe lenha no altar?
Cada um de nós, eu e você, temos lenha. Se você não sabe, eu vou falar para você essa noite. Cada um de nós, eu e você, temos lenha. Aleluia. Nós colocamos lenha no nosso altar. E quando você coloca lenha numa churrasqueira, no fogo, o que acontece? Quanto mais lenha você coloca, mais o fogo aumenta. É isso. Como é que está a nossa lenha, nosso fogo? Glória a Deus, aleluia. É isso. É isso que eu quero dizer para você. É lenha e fogo. Glórias a ti. É esse paralelo. Quanto mais lenha eu coloco, mais me acendo dele. Quanto mais lenha eu vou colocando, mais eu vou me acendendo. Parece que o pastor não cansa. Não, irmão, canso que nem você. Mas é a lenha que está me sustentando. É a lenha que eu estou colocando que está me segurando. Muitas das vezes, querido, eu quero ser igual a você. Cara, eu queria ir hoje, eu queria ficar em casa. Mas eu falo, cara, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com o povo. Eu tenho que estar lá na terça, eu tenho que estar lá na quinta, eu tenho que estar lá no domingo. Eu queria estar igual a você. Eu não vou deixar todos os irmãos abrir um culto para eles se pegarem. Eu vou ficar em casa hoje. Eu tenho essa vontade também. Mas sabe o que eu digo para você? Essa vontade do Espírito Santo faz com que eu venha, querido. Ele me move a neste lugar. E quando eu chego nesse lugar, eu estou cansado, eu quero ficar em casa. Algo me renova aqui. Que eu sei que não vai ser renovado em casa se eu ficar lá. Porque se eu ficar em casa, eu vou pro Netflix. Se eu ficar em casa, eu vou pro YouTube. Se eu ficar em casa, eu vou estudar alguma coisa. Eu vou preencher o tempo que eu estou em casa com coisas mundanas. Mas eu sei, se eu vier neste lugar, eu tenho presença, eu tenho resposta, eu tenho cura, eu tenho bálsamo. Porque é aqui que ele fala, é através da sua palavra que ele fala, através da sua misericórdia que ele fala. Então, muitas das vezes não sou eu sou movido pelo Espírito Santo. Paulo diz assim: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, Senhor, eu tenho um espinho, Pai, tira. Aí Deus olha para ele e fala assim: ah, Paulo, a minha graça te passa, continua com o espinho. Glória a Deus. Ah, Senhor, estou mais de 5, 10 anos de serviço, estou com uma dor, Pai, me passa, me tira. Aí Deus fala assim: ah, Paulo, brincadeira. A minha graça te passa, fica com essa dor aí, aguenta. Aleluia. Aguenta, Paulo. Meu Deus. Você só está aguentando porque eu estou te sustentando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Por isso que muitas das vezes não dá vontade de orar, Senhor, dá prova para o povo. Senhor, enche o povo de prova. Eu não faço isso, mas dá vontade. Põe prova no povo, para o povo vir para a igreja, porque é na prova que nós estamos aqui. Quando eu estava doente, enfermo, eu tinha perdido todos os meus rins. Quando eu tinha perdido eles, sabe quantas da igreja eu ia na semana? E todas, a semana inteira eu estava indo buscar Deus. Minha mãe está ali que não mente. Levava eu para um monte de igreja, para um monte de pastor. Olha aqui, pastor, olha aqui. A igreja estava aberta, eu entrava, olha aqui, pastor, olha aqui. Por quê? Porque eu queria um resultado, ó, na hora. Meu Deus. Queria um resultado. Deus falou: ah, agora você está me buscando. Quando eu falei para você ir buscar, você disse que não tinha tempo. Agora eu vou falar para Deus: ah, Senhor, não tenho tempo para ti. Aí Deus falou: ah, não, tem tempo só com dinheiro. Eu falei: é. Deus falou assim: então tá bom. Aí quando eu fiquei doente, não podia trabalhar, o dinheiro estava ficando escasso. Eu comecei a buscar pastor, eu comecei a buscar a igreja. Aí Deus falou: ah, você está me buscando. Sabe o que eu quero dizer por isso? Eu não quero colocar o medo em você, que você vê a Deus com medo, ai, nada vai acontecer. Não é isso. O que eu quero dizer para você essa noite é: quando a tormenta chega até a mim, nós sabemos para onde nós iremos. Mas o que Deus quer de mim e você não é a tormenta que faz nos aproximar dele, não, é o amor, é a gratidão de estar junto a Ele. Eu não posso estar aqui porque Ele tem algo para me oferecer, não. Eu tenho que estar aqui porque Ele é digno e merecedor de toda a honra e todo louvor. É totalmente diferente, é totalmente inverso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue entender a inversão dos papéis? Eu estar diante dele porque eu quero um problema ser resolvido? Ou estar diante dele porque eu quero agradecer? Glória a Deus, aleluia. É isso. Aleluia. É isso que eu quero deixar no coração de vocês. Aleluia.
É isso, irmão. Aleluia. Igreja para mim é isso. Glória a Ti. É eu estar diante dele, não pelo que ele pode me dar. Eu sei que ele pode me dar tudo. Aleluia. Mas estar diante dele para agradecer porque ele fez Glória a comigo. Deus. Aleluia. Porque Aleluia. até aqui ele tem me sustentado. Aleluia. Eu tenho muitas dores. Quero te dizer essa noite, Paulo conviveu com ela até o fim da sua vida. Aleluia. Deus não tirou a dele. Mas em todo o tempo Paulo estava com Deus. Senhor. Aleluia. E Deus ainda falou para ele assim: ó Paulo, tu vais sentir o que você fez quando perseguiu o meu povo. Meu Deus. Você vai sentir na pele que é ser perseguido. Aleluia. E Paulo sentiu o que ele fazia foi feito contra ele. Aleluia. A mesma perseguição que ele fez, os cristãos, foi a mesma que ele sofreu. Aí depois Paulo, muito culto, Paulo servindo a Deus durante muitos anos, apanhando, sendo perseguido. Fala assim: eu tiro esse espinho, vai olha o que eu estou fazendo para ti. Ai Deus, como é Deus, a graça te basta. Aleluia. Aí ele disse: se esforce, irmão. Quer estar bem na vida? Quer ter uma vida tranquila? A vida tranquila, irmão, que a Bíblia diz aqui, não é uma vida momentânea. A vida tranquila que está dizendo aqui é você chegar no final da vida e estar com a vida tranquila. Aleluia. Não morrendo. Por isso ele disse: esforça-te. Mas o se esforçar aqui, que a Bíblia está nos ensinando, na carta de Paulo, não é se esforçar ao ponto de deixar Deus por último, não. Se esforçar aqui é colocar Deus em primeiro lugar. Aleluia. Glórias a Ti. Aleluia. E quando nós somos chamados para um relacionamento, para um casamento, para cuidar daquela ou cuidar daquele que Deus colocou nas nossas vidas, Deus deixa aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 4 e 5, diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, Glória a Deus. tendo seus filhos em sujeição, Aleluia. com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Deus tem resposta. Como eu quero cuidar das coisas de Deus se eu não consigo governar a minha casa? Aleluia. Meu Deus. Estou terminando já. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que é difícil, né? Aleluia. Eu sei que tocar no tema de família, todos os anos nós fazemos. Todos os anos, esse é o segundo ano. Aleluia. Porque ele confronta a gente. Da mesma forma que eu estou pregando aqui, a palavra também está se revelando para mim. Aleluia. Ela me confrontou antes. Ela me confronta todos os dias. Só que eu não quero que você saia daqui contente com o pregador. Aleluia. Eu não quero que você saia daqui: nossa, o pregador é eloquente, o pregador pregou uma palavra poderosa. Não, eu não quero que você saia daqui falando isso. Eu quero que você saia dizendo assim: cara, como eu preciso mudar. Aleluia. Eu quero que você saia aqui dizendo: cara, como eu errei na minha vida. Se eu tivesse sabido de todas essas coisas, eu não tinha errado tanto. Eu quero que você saia daqui preocupado, refletindo no que você viveu, no que você está vivendo e no que você vai querer viver. Aleluia. É isso que eu quero que você saia daqui. Glória a Deus. Eu não quero que você saia daqui dizendo que o pastor é isso, é aquilo, não. Como eu disse para você, como João Batista disse, que eu diminui, o Senhor cresça. Toda a honra, a sabedoria foi dada do Senhor. Toda a honra, toda a glória é a Ele, realmente a Ele.
A Bíblia diz que o homem deve ser exemplo para a sua família, fiel à sua esposa e governando bem a sua casa. É isso que Deus tem para nós essa noite. É isso que Deus tem para nós como casados. É isso que Deus tem para a nossa família essa noite. Por isso que vida de casamento sempre não é fácil. Você que viver sobre o mesmo teto com pessoas de bairros diferentes, de cultura diferente, de ensinamentos diferentes, eu sei que não é fácil. Por isso que a Bíblia também ela nos ensina que o homem e a mulher que servem a Deus devem viver com mulheres que também sirvam a Deus. Proteja o desigual. Porque se você serve a Deus, a sua companheira não serve, sua esposa não serve. Você imagina um conflito que vai ter dentro da sua casa. Imagina as consequências que vai ter dentro da sua casa você convivendo com esse conflito. Até nisso a Bíblia ela sabe. Por que quando Israel invadia os territórios, Deus mandava eliminar todos os povos? Por quê? Porque Deus sabia que se eles não eliminassem, o povo seria corrompido pelos ensinamentos pagãos. Para terminar, se você pega uma laranja, pega meia dúzia de laranja, coloca ela em cima de um cesto, todas perfeitas, saudáveis, laranjas boas, e você pega uma estragada e põe junto delas e deixa. Todas as 6 laranjas que são boas vão deixar a laranja estragada boa, sim ou não? 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 Não vai? Sério? Tá brincando? As boas não vão deixar a ruim? Boa? É isso que Deus está dizendo, irmão. Uma laranja ruim detona todas. Você consegue entender? Você fala assim: eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. Meu Deus. Jesus. Deixa comigo que eu vou mudar. A laranja podre vai estar, não vai só contaminar você, mas todos os outros que tiverem em volta de você. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir mudar aquela laranja. Sabe por quê? Porque não é você que muda, é ele. E para aquela laranja se mudar, ela tem que ter encontro com ele. A Bíblia diz que o homem não pode convencer ninguém do pecado se não for através do Espírito Santo. Eu posso pregar de Jesus e falar o dia inteiro para você, falar o que Deus fez na minha vida e o que deixou de fazer. Vai entrar aqui, vai sair aqui, ou talvez você até se comova, até cair uma lágrima. Fala: nossa, você passou por tudo isso, passei. Mas se o Espírito Santo não te convencer, meu irmão, vai de hora, filho. Por isso, quando a palavra ela entra como uma espada de 2 gumes na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, a palavra, quando ela entra nesse lugar, meu irmão, onde eu não posso entrar, ela transforma. Ela transforma a sua vida. Ela transforma a minha vida. Para eu encerrar, ainda tenho 10 minutos. Eu vou encerrar no horário. Quando nós deixamos Deus, querido, nos mover, Deus entrar na nossa casa. Nossa casa é aqui, ó. Nós deixamos Ele entrar. A Bíblia diz que Ele faz morada. Ele entra, Ele faz morada. Uma vez que Deus fez morada nas nossas vidas, ela vai sendo transformada de dentro para fora. De dentro para fora. E quando nós vamos sendo transformados, as pessoas vão perceber: nossa, como ele está diferente. Como ela está diferente. Você não precisa nem abrir a boca. Como ele está diferente, ela está diferente. As atitudes dele já não é mais como outrora.
fala agora. Sabe o que é isso? Testemunho seu para quem está te observando e te ouvindo. Sabe o que ele vai perceber? Algo foi transformado na vida daquele homem e daquela mulher. E esse algo é Jesus Cristo. Quando você vai conseguir trazer ele, vai trazer ela para o mesmo Deus que você serve. Quando ela vê a mudança em você. Aí ela começa a ver, ele começa a ver. Sabe por quê, querido? A sociedade lá fora, o mundo lá fora não tem força. E eles ficam olhando em nós. Sabe por que há acusações sobre a minha vida e sobre a sua? Porque ele não encontra força para estar na posição que nós estamos. E aí eles te acusam. Aí eles te perseguem. Porque ele não tem a mesma força para estar aqui. Eles não têm a mesma força para estar aqui ouvindo uma palavra. Para querer se sujeitar a essa palavra. Eles não têm força. Eles precisam de mim e de você. Para que isso venha se concretizar. Amém? Amém. Fique de pé. Eu quero orar por você, na sua casa, por esse relacionamento, pela sua vida sentimental.